sou Reinaldo Borba e esse é o episódio número 5. No episódio passado, eu terminei dizendo que eu teria sido aprovado num novo processo seletivo, agora no Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, atual Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e que eu mudaria de universidade. Eu sairia da Universidade Federal, na qual eu fazia engenharia cartográfica, e faria a transferência para o Cefet do Paraná, no curso de engenharia elétrica. E foi assim que eu fiz. Eu disse também que nesse episódio eu falaria sobre minha vida lá no Cefet do Paraná. Mas eu resolvi mudar a lógica e a ordem das coisas. Eu vou reservar este episódio, número 5, e o próximo episódio, número 6, para falar sobre a Casa do Estudante Universitário do Paraná. Por quê? Porque eu tenho um afeto enorme pela célula. Eu tenho um espírito de gratidão enorme, uma dívida de gratidão enorme pela Casa do Estudante Universitário, porque foi a Casa do Estudante Universitário que me deu condições dignas de sobrevida e de residência em Curitiba. Eu fui morar na Casa do Estudante assim que eu entrei na universidade. Então, eu vou reservar esses dois episódios, o 5 e o 6, para falar sobre a Casa do Estudante Universitário do Paraná. Então, eu vou começar mostrando uma fotografia da CEL. Então, está aqui. A CEL é esse prédio que fica no fundo do passeio público, ali na rua Luiz de Leão, número 1, e fica exatamente em frente ao Colégio Estadual do Paraná. Um prédio grandão, de 5 pavimentos, né? O pavimento térreo, o pavimento de serviços, e os pavimentos superiores, o pavimento de quartos para os estudantes. 200 quartos. Em cada quarto, 2 estudantes. De tal forma que, ao mesmo tempo, na Casa do Estudante, potencial para 400 moradores universitários. Já imaginou que riqueza, um ambiente de moradia para 400 moradores, 400 universitários dos mais diferentes cursos, das mais diferentes instituições de ensino superior de Curitiba? Então, essa era a Casa do Estudante Universitário, né? E como é que funcionava a Casa do Estudante Universitário? A Casa do Estudante era administrada pelos próprios estudantes. Funcionava assim como uma espécie de pequena cidade. Tinha lá uma administração chamada Conselho Administrativo e tinha lá um Conselho Deliberativo que funcionava na fiscalização, no estabelecimento de normas e na fiscalização da vida dos estudantes enquanto moradores da Casa do Estudante, né? Estabelecendo normas de bom relacionamento e atendimento e assim por diante. Então, e a casa era subdividida em inúmeros departamentos. Então, tinha lá o departamento X, o departamento Y, e todos eles dirigidos e operados pelos próprios estudantes. Lá na Casa do Estudante não tinha grande número de funcionários. Boa parte do serviço, grande parte do serviço e de gestão eram feitos pelos próprios estudantes. Então, vou começar a mostrar os departamentos da CEL. Então, os departamentos da CEL eram esses aqui. Primeiro, mostrar esse menino que vos fala, na época com um cabelo enorme, né? Aqui acompanhado por seus colegas. Aqui do lado está aqui o colega Zacarias Barbosa, que hoje mora lá na região de Cascavel, é muito meu amigo, né? E eu mostro aqui para vocês o departamento de alimentação. Como é que funcionava o departamento de alimentação? O departamento de alimentação funcionava, como eu estou mostrando aqui para vocês, funcionava subdividido em 2 partes.
uma cozinha industrial, ali no fundo, operada por funcionários, cozinheiros, funcionários de limpeza, e por estudantes. E aqui, do lado de fora, um refeitório, né? A gente vê aqui inúmeros estudantes aqui na sua refeição, sendo servidos, observe lá no fundo, no balcão, servidos pelos próprios estudantes, né? Aqueles estudantes que estavam em serviço. Então, esse talvez fosse o departamento mais importante da CEL, ou seja, ali onde a gente fazia as nossas refeições, café da manhã, o almoço e o jantar. Então, funcionava e funcionava muito bem o departamento de alimentação da CEL. A comida era saborosa, era limpa e era saudável. Na sequência, eu mostro para vocês o departamento de bar, né? Então, ali nos períodos em que o refeitório não estava funcionando, e em períodos alternativos, funcionava o bar, em que eram servidos ali lanches, refrigerantes, até alguma bebida alcoólica, né? Só que o consumo aqui não era por conta da mensalidade, ou seja, aqui o consumo era de acordo com o que cada um consumia, ou seja, era anotado ali numa caderneta e depois era lançado na despesa mensal do estudante. Tinha uma coisa muito gostosa e saborosa aqui, que era uma bebida chamada capilé, que a gente gostava de tomar no período da noite. Era uma mistura de leite e groselha, uma coisa muito doce, mas deliciosa. Então, aqui era o departamento de bar, também operado por estudantes. Na sequência, eu falo a respeito de outro departamento, que é o departamento médico. A gente vê aqui, então, 2 estudantes de medicina que atendiam os próprios colegas. Observe que estudante de medicina tem que estar com o estetoscópio pendurado no pescoço, né? Faz parte. Então, esses estudantes atendiam os colegas nas enfermidades mais simples, vamos dizer assim, sempre supervisionados por seus professores. Obviamente, eles não eram ainda profissionais. Então, nós tínhamos lá um departamento médico. Tínhamos também um departamento odontológico. Veja que aqui nós temos um estudante de odontologia que atendia os colegas moradores, obviamente também supervisionado por seus professores. Nós temos aqui ainda outro departamento que eu pretendo mostrar, além do departamento odontológico, que era o departamento de fazenda. Olha que maravilha, a casa do estudante tinha uma fazenda ali nos arredores de Curitiba, com produção agrícola para consumo próprio. Então, tinha muita hortaliça, muito alimento que eram fornecidos para o departamento de alimentação, oriundos da nossa fazenda. E essa fazenda, obviamente, administrada por um estudante escolhido diretor e por outros estudantes, que eram estudantes trabalhadores. Importante explicar que esses estudantes trabalhadores eram estudantes de primeiro período, de primeiro ano. Então, cada estudante tinha que dedicar, no primeiro ano de moradia, uma determinada carga horária para o trabalho. Não era uma carga horária muito pesada, semanalmente alguma coisa entre 6 e 8 horas. Na sequência, eu mostro mais um departamento, olha só, inúmeros departamentos. Então, eu mostro mais um departamento, que era o departamento de granja, né? Então, aqui no departamento de granja eram produzidos porcos e galinhas, em especial porcos. Nós temos aqui, então, alguns estudantes fazendo o tratamento de 2 porcos, que certamente seriam encaminhados na sequência para o departamento de alimentação, lá na cozinha industrial. Seria oferecido como alimento para os moradores ainda nos próximos dias. Então, esse departamento também era gerido e operado pelos próprios estudantes. E eu digo para vocês o seguinte,
Era uma alegria morar na CEL e trabalhar na CEL. E aí eu vou terminar esse episódio falando de um ato pitoresco, um fato pitoresco que aconteceu lá na CEL. Eu continuarei falando dos departamentos já na sequência, mas eu vou falar de um fato pitoresco que aconteceu. Esses dois moços aqui, esse aqui da direita, da sua direita, da minha esquerda, é um moço chamado Antônio Andrade, e esse outro moço aqui era um moço chamado Manuel Barbosa. Manuel Barbosa, se eu não me engano, não era morador. Era agregado ali da CEL, sempre estava por ali, mas não era morador. Mas o Andrade era morador, inclusive irmão de um outro morador lá da CEL. E esses dois estudantes engajados no movimento estudantil na época, lembrando que nós estamos falando aqui na década de 80, meados da década de 80, que eram anos de chumbo ainda, não tinha terminado os anos de chumbo. Esses dois estudantes vinculados ao Partido Comunista do Brasil supostamente hastearam a bandeira do Partido Comunista num mastro lá na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. E foram flagrados e presos da Polícia Federal. E o movimento estudantil fez pressão enorme pela liberação desses estudantes. Os dois fizeram greve de fome lá na Polícia Federal, que ficava ali perto do Couto Pereira, na época. E nós, estudantes, moradores da CEL, íamos diariamente visitar esses dois presos que estavam em greve de fome, mas a gente levava sempre um alimentozinho, um pacote de bolacha, um pacote de salgados, uma garrafa de água e algum outro alimento para que eles pudessem continuar lutando pelos princípios lá, princípios políticos deles. E isso é um fato pitoresco que eu apresento lá vinculado à Casa do Estudante Universitário do Paraná. Eu termino aqui esse episódio e no episódio seguinte eu vou tratar de outros departamentos da CEL, da vida da CEL e de fatos pitorescos. Um abraço a todos e obrigado.